Olá, todo mundo! Vamos dar continuidade à nossa disciplina de projeto mecânico. Nesta aula, nós vamos ver uma parte que é inicial dos projetos e como eu estou definindo o projeto que vocês vão fazer, que vão ser projetos de máquinas ferramentas, nós vamos ver o início de um projeto de uma máquina ferramenta, certo? Vamos lá. Então, primeira coisa, o que é uma máquina ferramenta? Ela é uma máquina utilizada para fabricar peças de diversos materiais. E essa fabricação é através da movimentação de um conjunto de ferramentas. Por isso que vem o nome máquina-ferramenta. E exemplos que eu sei que vocês já estudaram são as máquinas-ferramentas de usinagem, certo? O torno mecânico é uma delas, a fresadora é uma delas e uma furadeira mecânica também é uma máquina-ferramenta. Essas aqui são as máquinas, o torno, a fresadora e a furadeira. As ferramentas são o componente que fabrica as peças. Então, o torno mecânico tem a ferramenta que é uma ferramenta de cunha. Não sei se vocês lembram, a cunha tem um formato específico para retirar cavaco, etc. Mas essa aqui é a ferramenta do torno mecânico. Então, a máquina ferramenta é o torno com a ferramenta de cunha. A fresadora, a ferramenta dela é uma fresa, muito parecido com a ferramenta de cunha, mas nesse caso é a fresa que gira, né? E de uma furadeira mecânica, a ferramenta é a broca, certo? E ao desenvolver de toda a nossa disciplina, nós vamos fazer o projeto de máquinas-ferramentas. Um projeto tem várias etapas. A primeira etapa de um projeto ela é chamada de projeto informacional. O projeto informacional é onde é feita a introdução do projeto. Essa introdução do projeto deve ter a definição de um problema e a proposta do projeto para solucionar esse problema. Eu vou, na sequência, dar exemplos de como que é feito isso daqui, vai ficar mais claro, certo? A próxima etapa é chamada de projeto conceitual. No projeto conceitual é onde é feita a concepção do produto, do projeto, certo? A concepção dele é explicar como funciona o protótipo, vocês vão construir o protótipo de alguma coisa, por exemplo, a máquina-ferramenta, como ela funciona, descrever os principais componentes ou partes dessa máquina, se ela tem um motor, se ela tem uma carcaça, se ela tem uma haste de sustentação, etc. E fazer um esboço do projeto. O esboço é um desenho simples, simplificado, de todos os componentes e como que eles são montados, para alguém, quando conseguir olhar o esboço, saber o que vocês vão projetar. A próxima etapa é chamada de projeto preliminar. O projeto preliminar é onde é feito o encorpamento do projeto. Depois de passado pelo informacional e conceitual, no preliminar realiza-se os cálculos de funcionamento. Então a gente já sabe qual que é o nosso projeto, o que ele vai querer solucionar, já sabemos como que ele funciona e já temos um esboço de como que ele vai ser. Agora é feito os cálculos do funcionamento dele. Claro, aqui está bem geral. Cada projeto tem os seus cálculos. Nós vamos pensar num torno. É feito o cálculo da rotação do cabeçote para ver se é suficiente para fazer a usinagem de uma peça de aço, por exemplo. Daí tem que ser calculada a potência do motor para ver se ele consegue fornecer essa determinada rotação. E assim por diante. Na verdade, esses máquinas, torno, fresa e furadeira, é bem parecido o projeto, só muda o formato da máquina-ferramenta. Mas aí que é feito os cálculos, certo? Seleciona os materiais, peças do projeto. Então, como eu falei, o motor, o cabeçote, o que eles são feitos, quais são as potências, etc. E para entregar o projeto preliminar, é escrito um memorial de cálculo. Um memorial de cálculo, como eu já conversei com vocês lá na aula 1, ele é um documento,
um documento escrito, um trabalho escrito, onde vai todos os cálculos e as sequências para mostrar como o teu projeto funciona, certo? E a última etapa de um projeto é o projeto detalhado. O projeto detalhado é onde é feita a descrição completa do trabalho do projeto, né? Então, ela é a parte final do projeto. Então, tem que se descrever completamente. Tudo que foi feito até aqui nas 3 primeiras etapas são descritas. E para entregar o projeto detalhado é feito um documento que se chama memorial descritivo, onde vai ter todos os detalhes do projeto. E também o desenho final do projeto dos componentes. Porque aqui só foi feito um esboço, daí que é feito o desenho certinho, de acordo com os cálculos realizados. Esse desenho geralmente é feito em ferramentas CAD, né? SolidWorks, AutoCAD, etc. Mas não sei como vai continuar as aulas até o final, a gente vai vendo como que nós vamos fazer todas as etapas, certo? Cada etapa de um projeto tem que ser entregue uma coisa. E na verdade o que eu estou explicando aqui não é entrega de atividade escolar que vocês têm que entregar para mim. Na verdade vocês vão ter que, mas essa entrega é de um projeto de uma empresa. Quando ela vai fazer um projeto, essas são entregas dentro de uma empresa. E quais são as entregas? Cada uma dessas partes tem um documento. Então, o documento do projeto informacional é a proposta de um projeto. O documento do projeto conceitual é o esboço do projeto. E nesse esboço tem que estar a descrição dos componentes. A entrega do projeto preliminar é o memorial de cálculo. E a entrega do projeto detalhado é o memorial descritivo. Então são essas 4 atividades que nós vamos fazer até o final do ano, na verdade. E como que vai ser separado para o nosso estudo, agora na nossa disciplina? Esses 2 primeiros, o projeto informacional e o conceitual, é o que vai ser feito como atividade avaliativa do primeiro trimestre. Sei que a gente está atrasado e tal, mas a gente só vai fazendo, certo? Fazendo e vamos tendo notas, sem problema de atraso. Aqui é só escrever, simples, certo? E vão ser as atividades do primeiro trimestre. O projeto preliminar, que envolve os cálculos e a escrita do memorial de cálculo, vai ser a atividade avaliativa do segundo trimestre. E o projeto detalhado, que é o projeto final, que é a escrita do memorial descritivo, é a atividade avaliativa do terceiro trimestre, certo? Todos eles vocês vão entregar uma atividade final e também vai ter a chance da recuperação posterior, como é as regras do CEP. Mas continuando, para ficar mais claro o que significa cada uma daquelas etapas, eu fiz um exemplo de um projeto e como que ele tem que ser descrito. Olha só, o meu projeto é de um cortador de grama automatizado. E esse aqui é um exemplo. Eu vou utilizar esse projeto para vocês entenderem o que tem que ser escrito em cada parte, certo? Mas ele é bem diferente do projeto de vocês, uma máquina-ferramenta, porque o da máquina-ferramenta eu quero que vocês pensem um pouquinho para escrever lá. Então, assim, no projeto informacional, que é a primeira etapa, são 4. Essa aqui é a primeira etapa. É feito 2 coisas. A definição do problema. Então, assim, por que a gente faz um cortador de grama automatizado? Provavelmente a automatização vai resolver um problema. O que é esse problema? É para você não ficar lá cortando a grama manualmente. É por isso que você faz automatizado. Então, a escrita da definição do problema pode ser alguma coisa assim. Nesse projeto cortador de grama. Mesmo com toda a tecnologia existente nos dias de hoje, cortar a grama ainda continua sendo uma tarefa monótona e cansativa. Ficar percorrendo repetidas vezes, indo e voltando, uma máquina pesada torna-se um trabalho difícil. Então, na definição do problema, a gente expõe um problema. O problema aqui é que é cansativo cortar a grama manual. A definição do problema pode ser uma coisa simples. Vocês vão fazer de 1 ou 2 frases. Aqui, eu fiz 2 frases. 1 ou 2 explicando por que é importante fazer esse projeto. E a explicação do porquê que é importante, na verdade, é qual que é o problema que a gente quer resolver, certo?
A segunda parte do projeto informacional é falar qual que é a proposta do projeto. E a proposta do projeto é explicar o que vai ser feito para solucionar esse problema. O problema é que uma máquina de cortar grama manual é um trabalho cansativo. Então, o que vai ser feito para se solucionar esse problema? Aqui como frase exemplo. Por isso, nosso grupo propõe o projeto de um cortador de grama automatizado, visando facilitar ao máximo a vida das pessoas. Nosso objetivo é projetar um cortador autônomo que precise apenas de uma configuração, realizando todo o trabalho sozinho. Então essa é a minha proposta. Aqui foi feito 2 frases bonitinhas, com português bonitinho, mas resumindo o problema é cortar grama manual é difícil, a proposta do projeto é fazer um cortador de grama automatizado. Vendo como é simples? Então essa é a primeira parte do projeto informacional. Tem que ter essas 2 partes, definição do problema e proposta do projeto. Agora eu quero que vocês pensem, eu vou mais ou menos falar para vocês entenderem o que vocês vão fazer no trabalho de vocês. A gente vai fazer o projeto uma máquina ferramenta, um torno, uma fresa ou uma fresadora ou uma furadeira. Qual seria o problema e a proposta do problema para resolver o problema disso daí? Nós vamos fazer, eu vou explicar mais para frente, uma máquina de bancada. Uma máquina de bancada é uma máquina pequenininha, que vai em cima de uma mesa. Por que vocês acham que é importante a gente desenvolver uma máquina de bancada se existe um monte desses equipamentos disponíveis no mercado? Vocês podem até pensar outros objetivos, outros motivos. Mas eu vou falar talvez pode ser aqui. As que tem no mercado, principalmente torno e fresadora, são máquinas grandes, com elevadas potências para fazer muitas peças, e por isso elas são extremamente caras. Talvez o desenvolvimento de uma máquina de bancada pequena vai ser muito boa para oficinas pequenas, porque vão ser mais baratas, vamos dizer assim. Só que a máquina que vai fazer pequena, de bancada como oficina pequena, por mais que ela é menor, ela tem que funcionar. Então o problema e a proposta é essa. O problema pode ser que as máquinas grandes são muito caras e a proposta é fazer uma pequena. Então vocês têm que escrever e colocar esse problema nessas 2 formas do projeto informacional. Definição do problema e proposta do projeto, mas com uma escrita bonitinha, português correto, certo? Continuando lá, lembra que são 4 etapas. A gente falou da primeira, que é o projeto informacional. O projeto conceitual é como funciona o protótipo. E para a gente entender como que escreve essa parte do projeto conceitual de como funciona o protótipo, eu vou dar o exemplo de novo do cortador de grama automatizado. Olha lá, eu fiz uma escrita de uma explicação aqui, está bem simples, resumida. Assim, em uma carcaça montada em um chassi com rodízios, é anexado um motor rotativo ligado a um eixo onde um fio é encaixado. A rotação do fio que realiza o corte de grama. A automatização do cortador será feita pela instalação de um GPS com comando Arduino para o cortador se movimentar e desviar de árvores e muros. Aqui está a descrição de como que um cortador funciona. Aqui está bem simplificado, mas tem algumas palavras que vocês podem não saber o que é, depois dá para pesquisar. E a segunda parte do projeto conceitual, a primeira é como funciona, a segunda é o esboço do projeto. O esboço do projeto é um desenho esboçado mostrando as principais partes do protótipo e dimensões aproximadas, certo? Então assim, aqui tem um esboço, um desenho, e aqui eu coloquei uma fotinha para vocês verem como o cortador de grama é por baixo. Então, o nosso vai ser automatizado, ele tem que ter mais ou menos 90 cm de comprimento, 20 cm de altura. E aqui está as partes. Ó. O chassi é a estrutura metálica aqui, ó, que segura a carcaça, é aquela cobertura dele. O motor, desse motor ligado a um eixo aqui, no eixo ligado às lâminas, até aqui eu coloquei de fio, que tem noção de fios, aqui tem um desenho que é de lâmina. Lâmina e os rodízios são as rodinhas. Tá vendo que eu fiz um desenho que dá para entender o conceito do nosso projeto?
E esse que é o esboço. Tá vendo que não tem um desenho detalhado exatamente de todas as medidas. Tem as dimensões aproximadas totais. Poderia até ser mais completo aqui com as rodinhas do motor. E as principais partes. A gente sabe que tendo isso o meu cortador vai funcionar. Aqui não está colocado, lá que vocês são um exemplo, que tem que instalar a parte da automatização no GPS, tinha que estar aqui. Mas aqui é só um exemplo para vocês entenderem, certo? Beleza. São 4 partes de um projeto. Eu só expliquei as 2 primeiras, que foi o informacional e o conceitual, que é essa que vai ser do nosso primeiro trimestre, certo? Lá nas atividades do segundo trimestre, depois que a gente passar a avaliação de toda essa parte aqui, que eu vou explicar para vocês lá mais detalhadamente o que é o preliminar e o que é o detalhado. E aqui vamos falar exatamente agora do trabalho de vocês, as propostas de projetos. As propostas vão ser a montagem do protótipo e previsão de potências de tornos, fresadoras e furadeiras de bancada. Aqui a montagem, que vamos dizer assim, se a gente estivesse no CEP fazendo o projeto legal, a gente poderia realmente fabricar essas nossas equipamentos. A gente não vai fazer, a gente vai fazer até a parte do projeto, que vai fazer o desenho e todo o cálculo, certo? Mas aqui a palavra montagem está que a gente tem que ir até o final, até a pré-fabricação dele. E previsão é o cálculo, né? Se a gente constrói esse torno, eu quero saber qual que é a potência do torno, ou da fresadora, ou da furadeira. Aqui tem uma frase, que na verdade eu já expliquei para vocês antes, que assim, as máquinas ferramentas de bancada são máquinas de pequeno porte muito útil para pequenas oficinas, já que as disponíveis no mercado são muito grandes e caras. Essa frase é para motivar vocês como vocês vão escrever o projeto informacional, certo? Não copiem exatamente essa frase, que daí não vai valer. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual vai ser a atividade. Vocês têm que escrever mais ou menos isso mais bonitinho em cada etapa de como se faz o projeto. Beleza? Mas lembrem que essa frase vai ajudar vocês a pensar o que vocês têm que escrever no projeto informacional. E, gente, como que vai ser separado as atividades? Elas vão ser nos grupos também, mas ouçam toda a minha explicação para vocês entenderem como que vocês vão fazer, certo? Esses grupos, gente, eles já foram separados lá no começo do ano, quando a gente estava no presencial. Lembra que eu falei que a gente ia ficar com o mesmo grupo o ano inteiro fazendo o projeto, certo? Agora a gente mudou a forma do estudo, então eu vou colocar algumas regras. Esse grupo está exatamente o que vocês escreveram no papelzinho para mim e na ordem que vocês escreveram. E eu fui colocando aqui quase como um sorteio, certo? Então eu quero que o grupo 1, os 3 integrantes, façam o projeto do torno, o grupo 2 a fresadora, o grupo 3 a furadeira e assim por diante, certo? Tem 2 grupos com o mesmo projeto, tá vendo? O grupo 1 e o grupo 4 estão com o torno. O 2 e o 5 estão com a fresadora, o 3 e o 6 estão com a furadeira. E vai ser assim. As 3 pessoas desse grupo podem conversar para fazer os trabalhos, certo? Vão ser várias atividades, cada aula vai ter uma atividade de trabalho. Podem conversar. Quando eu falo que é para fazer em grupo, eu não estou falando que vocês têm que ir na casa um do outro, se encontrar em algum lugar fisicamente para fazer o trabalho. Isso não é para fazer. Vocês podem conversar por WhatsApp, por e-mail, etc. O que vocês tiverem de maneiras de conversar para dar ideias de como fazer as etapas do trabalho juntos, certo? Não é necessário seguir esse grupo aqui. Se alguém quiser, por exemplo, a Alessandra, que está em primeiro aqui, resolve, eu quero fazer sozinho, eu briguei com todo o resto da turma. Pode, só que respeita esse daqui. O grupo 1, que é esse tema, certo? Uma boa coisa é que, se vocês 3 resolverem fazer juntas, as 3, ou os 3 aqui do resto do cada grupo, se os 3 resolverem fazer juntos, vocês podem entregar o mesmo trabalho no Google Classroom. Pode ser igualzinho, porque o trabalho é em grupo. Só que
cada um tem que entregar no Google Classroom. Lá na atividade vai ter mais explicações para vocês entenderem, certo? Então, a Alessandra vai entrar lá no Google dela e entregar o trabalho. A Nicole vai entrar no Google dela e entregar o trabalho dela. A Tábua vai entrar no Google dela e entregar o trabalho dela. Mas os 3 trabalhos podem ser iguais, porque é o mesmo grupo. Agora, se quiserem fazer sozinhos, cada um o seu também não tem problema, cada um pode fazer o seu, certo? Agora, o grupo 1 e o grupo 4, gente, ó, eu dei esses exemplos porque o primeiro não pensei na pessoa, só peguei o primeiro grupo, certo? O grupo 1 e o grupo 4, os dois são de turno. Agora, essa galera aqui não pode fazer o mesmo trabalho do que essa galera aqui. Por mais que pode ficar muito parecido porque o trabalho é o mesmo, não tem como se escrever exatamente o mesmo português, fazer o mesmo desenho das coisas, certo? Então, esse grupo que é de turno não pode ficar o mesmo daqui. Se os dois trabalhos ficarem iguaizinhos, os dois grupos vão perder, indiferente de quem eu acho que fez ou não, certo? Mesma coisa vale para o grupo 2, o grupo 5, que é da fresadora, e o grupo 3 e o grupo 6, que é da furadeira. Dentro do grupo pode ser igual, fora do grupo tem que ser diferente. E se qualquer pessoa quiser fazer sozinha, pode fazer sozinha também, só respeitem os temas. Beleza? Então, assim, nesta primeira aula, o trabalho, que é do primeiro trimestre, vai ser o projeto informacional, certo? Lembra que ele é simples. Eles são 2 parágrafos. Um parágrafo é a definição do problema, um parágrafo é a proposta do projeto. Vai ter lá como um questionário para vocês preencherem e entregar, certo? Então, o questionário vai ter as explicações novamente, mas só vai ter lá, definição do problema, vocês escrevam a frase. Proposta do projeto, vocês escrevam a frase, certo? E aqui tá as regras do grupo, que foi tudo isso que eu expliquei para vocês, e vai estar por escrito aqui para ficar bem claro, certo? Eu vou passar bem rapidão de novo. Tem que fazer os projetos de acordo com os grupos já formados e com os temas sorteados colocados ali para vocês, certo? Tá em grupo por organização dos temas. Só tem 3, então foi organizado desse modo. Mas vocês não precisam se encontrar na casa dos outros para fazer as atividades. Converse por WhatsApp, por e-mail, o que vocês tiverem de método tecnológico aí de conversa. Mesmo em grupo, todos os integrantes precisam entregar atividades propostas em cada aula no Google Classroom. Então não é só uma pessoa entregar. Todo mundo tem que entregar lá no Google Classroom os questionários, por mais que sejam iguais. E a diferença é que os grupos podem entregar o mesmo trabalho, mas grupos diferentes, com o mesmo tema, os 2 de torno, os 2 de fresa, devem entregar os trabalhos diferentes. E também, se quiser, pode fazer sozinhos. Beleza? Então, se vocês tiverem dúvidas, é só conversar lá no mural. E agora, nessa aula, vai ter lá o questionário para vocês fazerem o projeto informacional. Nas próximas aulas vai ter as outras partes. Beleza?